Olá, boa tarde a todos. Vamos partir para mais uma roundtable, desta vez dedicada à tecnologia ao serviço das vendas, CRM. Vou introduzir o Tiago Sousa, que vai ser o moderador, e a partir daí ele vai fazer o favor de, obviamente, apresentar todas as pessoas do painel, a quem eu agradeço a presença, o Guilherme em casa, Olá, boa tarde. o Miguel Arroja e o Bruno Marques aqui, ok? O palco é seu, o palco é teu. Obrigado. Boa tarde a todos. Muito boa tarde, meu nome é Tiago Sousa, sou fundador da Liminal. Somos uma empresa muito centrada em fazer a ponte entre a estratégia dos negócios e as MarTech, as tecnologias de marketing. Mas hoje não estamos aqui para falar da Liminal, estamos aqui para falar da importância das tecnologias ao serviço do marketing e das vendas. E estamos muitíssimo bem acompanhados por profissionais de elite, com uma carreira longa na indústria de software e tecnologia. O Miguel Arroja, o Bruno Marques, o Guilherme, da Salesforce, da Microsoft e da Talkdesk. Eu peço que os recebam com uma salva de palmas, eles merecem. Obrigado. Espero que o dia esteja a ser bom, positivo para vocês aqui na sala e também para aqueles que nos escutam à distância. Bem-vindos mais uma vez. Os últimos 10 anos têm sido fenomenais na explosão de soluções, quantidade de plataformas que surgiram praticamente do nada para apoiar departamentos de marketing e vendas a melhor se relacionarem com os seus clientes, a serem mais produtivos. Neste curto espaço de tempo passámos de 200 plataformas para mais de 8.000 que têm vindo a ser mapeadas por vários gurus das tecnologias ao longo do mundo. Só em Portugal, num estudo que fizemos na Liminal há bastante pouco tempo, há mais de 100 empresas, mais de 100 startups tecnológicas a desenvolver soluções para apoiar o marketing e vendas. Igualmente importante neste nosso perfil histórico dos últimos tempos tem sido o que aconteceu nos últimos meses. Nos últimos 2 anos, a pandemia tem-nos obrigado a repensar a importância e o peso destas soluções no nosso dia-a-dia e para nos ajudar a atingir os nossos objetivos. Temos assistido, de forma geral, há estudos que já o começam a demonstrar, uma corrida grande, um sentido grande de urgência por parte de empresas que, de repente, querem adotar pela primeira vez e muito rapidamente estas soluções para nos ajudar a resolver os problemas, os constrangimentos que o Covid tem levantado. A minha primeira pergunta para todos vocês é esta: de que maneira é que plataformas como CRM, de que maneira é que plataformas como Cloud Contact Center podem apoiar os negócios nesta fase de retoma e de relançamento da economia mundial? Começamos por ti, Bruno. Obrigado. Antes de mais, obrigado pelo convite e agradecer a coragem de terem feito já um evento híbrido, não é? Tem tudo a ver com esta nova realidade. Sem sombra de dúvida que o que acontece, as empresas viram-se obrigadas a ter uma agilidade e uma flexibilidade enorme que soluções de legacy antigas não permitiam. Portanto, aquilo que é o call center tradicional, nós vemos as pessoas em caixinhas, trabalhar por turnos, pura e simplesmente não serve para a realidade atual. E é preciso conseguir trabalhar de qualquer sítio, de qualquer lugar e ter efetivamente aqui uma escalabilidade muito maior. Outra coisa que efetivamente aconteceu e nós assistimos muitos negócios a sofrerem com isto, é que aquilo que são os atendimentos presenciais, aquilo que é a linha da frente, as lojas e o atendimento físico, efetivamente resolvia muitos temas do dia-a-dia, muitas pessoas preferem este tipo de contacto. Portanto, houve um volume enorme, um acréscimo de volume naquilo que são os outros canais, nomeadamente o canal de voz, que veio criar aqui uma pressão e, portanto, aqui a necessidade de termos soluções muito mais ágeis e aqui até mais os call centers as a service, que permitem escalar e rapidamente eu ampliar aquilo que é a minha capacidade de atendimento e responder a esse volume.
Outra coisa muito interessante é que, a partir do momento em que nós estamos a capturar essa informação, nós conseguimos também aprender e perceber que há determinados tópicos que estão a ser repetitivos e conseguimos, nomeadamente, automatizá-los noutros canais, seja num bot, seja a ter respostas automatizadas e, no fundo, libertar estas pessoas para outro tipo de situações que, efetivamente, carecem de um atendimento mais pessoal e mais humano e conseguir libertar estas pessoas. Um exemplo aqui muito interessante que eu gostaria de vos dar é que empresas que têm aqui um bocadinho uma presença mundial e que estão a sentir este constrangimento de falta de pessoas para fazer este atendimento por terem efetivamente as operações fechadas e não conseguirem fazer atendimento presencial, nós conseguimos fazer alguma deflexão de canais de voz para canais, por exemplo, de chat e conseguimos inclusivamente ter pessoas que só falam uma língua a dar resposta a várias línguas, porque conseguimos ter tradução em tempo real. E temos tido aqui casos muito curiosos, nomeadamente a Microsoft. Nós temos um centro de suporte mundial muito grande cá em Portugal e temos tido a capacidade de adaptar pessoas que muitas vezes nem falam aquela língua, obviamente não estando em contacto de voz aí é mais difícil, a tecnologia também já existe, mas ter tradução em tempo real em canal de voz é uma coisa mais complexa, mas o speech to text é algo que é realmente relativamente simples hoje em dia conseguir. E estamos a ter casos muito interessantes, nós conseguimos que uma pessoa consiga dar muito mais suporte, por exemplo, num canal de chat e escalar dessa forma. E acho que isto é super interessante e estamos a ter casos muito bem sucedidos em várias empresas com escala mundial. Boa, obrigado, Bruno. Miguel, as empresas nacionais estão urgentemente à procura de soluções para, enfim, recuperar deste período de constrangimento económico. De que maneira as tecnologias nos podem ajudar nisso? Eu acho que as tecnologias têm um grande papel, eu diria que com grande poder vem uma grande responsabilidade agora mais do que nunca, não é? Porque nós assistimos sobretudo PMEs, que é a vasta, grande parte do tecido empresarial português. Aquilo que é agora uma grande responsabilidade da empresa é fazer frente, seja ela qual seja a dimensão, seja ela qual seja o setor, mais ou menos afetada pelo Covid, porque também houve aquelas empresas que foram positivamente impactadas pelo Covid na alteração de padrões de consumo. Eu acho que aquilo que se nota são três grandes coisas. O cliente é cada vez mais exigente. Eu acho que cada um de nós vejo muita gente a acenar, porque cada um de nós somos consumidores no nosso dia-a-dia e somos cada vez mais exigentes. Eu acho que assiste a uma era de hiperinformação e o Covid veio acelerar ainda mais isto. Consumimos tudo hoje em dia digitalmente, quase tudo pode ser consumido digitalmente. Eu acho que a subscrição do Netflix, eu acho que nunca cada um de nós deve ter entendido tão bem porque é que a está a pagar, e também estou a ver aqui alguns risos na audiência, não é? Havia pessoas que até perguntaram, acho que uma das perguntas mais feitas no chat da Netflix no mês a seguir a ter arrancado a pandemia era se eles tinham o plano anual e se havia desconto, não é? Eu tenho a certeza que foi um português que fez essa pergunta, essa foi um dos pontos. Mas eu acho que o cliente é cada vez mais exigente. As empresas têm uma necessidade muito grande de fazer sentido dos dados que têm, não é? O achómetro está em vias de extinção. As empresas já não podem confiar em achar que, penso que, tenho a ideia de... Não, agora tem que ser tudo validado com dados, um pouco também como falava aqui o Bruno, da importância de um departamento de suporte ao cliente poder responder em tempo real, usar a omnicanalidade. E eu acho que, também depois para dar o mote ao Guilherme, eu acho que nunca foi feita tanta pressão no contact center, nunca foi feita tanta pressão àquilo que é a pressão de falar com um agente e nunca houve tanta insatisfação de um cliente estar numa fila de espera. Portanto, eu acho que estes são as coisas que as empresas estão agora à espera mais do que nunca. Time to value, portanto, tempo para valor, não se pode estar a perder tempo a implementar uma tecnologia, tem que ser rápido, procuram prova social, algum outro cliente de um setor similar que já tenha usado para lhe dar essa garantia de que não estão a fazê-lo pela primeira vez e que já há um caso de uso provado. E depois o terceiro é os KPIs estão todos em volta do cliente, não é? Já não é só vender mais, vender melhor, é o custo para servir o cliente tem que estar otimizado face à pressão que recebemos. Guilherme, mais uma vez, obrigado por te juntares a nós, à distância. A pergunta é a mesma, como é que vês a tecnologia a apoiar os negócios, particularmente os negócios em Portugal, nesta recuperação económica? Sim, claro que sim. Em primeiro lugar, obrigado e espero... Estão-me a ouvir bem? Perfeitamente. Ok, que eu estou a ouvir o meu eco, mas não tem problema. Como eu estou a ver isto, venho aqui de dois pontos principais. Já que estamos aqui, eu vou tentar orientar a resposta um bocadinho mais para vendas, visto que também temos a maioria do auditório na parte de vendas, não é? Por um lado, temos, tal como o Bruno e o Miguel disseram, temos uma mudança grande em que os consumidores deixam de ir a lojas e o contact center passa a ser o ponto de contactos para tudo numa empresa. E isso é essencial perceberem, porque neste momento qualquer interação que exista com um agente de uma empresa é a maneira que eu tenho o meu contacto com o cliente. E, portanto, é aqui eu conseguir ter o máximo de relação possível e conseguir resolver mais rapidamente o problema do cliente, neste caso. Eu vou entrar
em dois pontos: customer service, vamos dizer assim, que estávamos mais focados, e vendas. Do ponto de vista de customer service, o que um cliente quer quando eu ligo para algum contact center, algum customer service, e acho que o Miguel e o Bruno percebem isto, eu quero ter o mais rapidamente o meu tema resolvido, no matter what, ok? O mínimo tempo que eu passar ao telefone, nós gostamos de passar ao telefone, somos latinos, mas queremos resolver o mais rápido possível. E, portanto, as tecnologias foram essenciais para eu conseguir, por um lado, aumentar a retenção, e isto chama de customer service, acaba por ser a retenção e às vezes o cross-selling de aumento de vendas no cliente. E as tecnologias são essenciais, porque eu quando ligo para algum sítio, ou quando ligo para um continente, vou dar o exemplo do continente que podemos falar mais tarde, eu tenho que saber que é o Guilherme Pinheiro, tenho que saber que ele se calhar comprou peixe ontem, eu tenho que saber tudo o que aconteceu com o Guilherme e com o continente no passado, porque toda a minha conversa com o cliente vai ser sobre isso. E a partir daí nós até conseguimos fazer menos, porque o Guilherme já está satisfeito com um tema qualquer que já consegui resolver rapidamente, tenho todo o contexto, em vez de demorar 10 minutos a explicar, não sei se vocês se lembram, nas telecomunicações, quando ligavam para lá e eu passava para o próximo, passava para o próximo, passava para o próximo, não havia contexto nenhum. Neste momento já não existe, porque eu com uma solução de CRM e com a solução de contact center consigo ter uma visão de 360 graus do cliente e resolver rapidamente o que ele tem a dizer. Por um lado, defletindo, tal como o Bruno está a fazer, coisas simples, nem sequer preciso falar com a gente, resolvo. Por outro lado, quando falo com a gente, ele tem que resolver rápido, saber que Obrigado, Guilherme. Certamente tens histórias de clientes, de casos, de empresas que nos últimos meses têm podido usufruir precisamente estas vantagens que acabas de mencionar. Queres partilhar alguma connosco?
Obrigado, Guilherme. Todo o sentido. Bruno, no caso da Microsoft, no vosso caso recente, que histórias é que podes partilhar connosco? Por acaso, curioso, a história que me veio à cabeça quando estávamos aqui a conversar, por acaso é um bocadinho diferente. Ou seja, nós temos também muitos clientes que utilizam a nossa solução de vendas transacional, portanto, os famosos POS, e viram-se de repente obrigadas, muitas delas não tinham recorrido ou tinham um canal online muito rudimentar, e viram-se obviamente obrigadas a abrir um canal online, algo que conseguimos, pelas tecnologias serem cloud, um bocadinho a agilidade que o Miguel falava há pouco e bem, portanto conseguimos montar em dias e não em meses e rapidamente levantar. Depois surgiram outros temas engraçados que foram um desafio e que nós tivemos que arranjar a solução. Nem todas as empresas são um continente online e estavam preparados para ter uma operação online e ter tempos de entregas-resposta. E nós tivemos casos curiosos em que as pessoas querem aquele produto daquela loja, mas não estão disponíveis para esperar 2 semanas. E foi engraçado que nós já tínhamos a capacidade de montar coisas como pick-up on the curbside, que é basicamente eu dirijo-me à loja e apanho a encomenda. O que nós não estávamos a prever, os nossos clientes também não, é que efetivamente nem todas as lojas estão preparadas para este tipo de fluxo. Não é? Nem toda a gente tem um drive-in como uma bomba de gasolina no McDonald's, em que está perfeitamente automatizado e tem um espaço físico. E foi interessante que nós rapidamente também, mais uma vez, com uma combinação de tecnologias, conseguimos ter, por exemplo, reconhecimento de matrículas e, obviamente, os clientes aceitando partilhar essa informação, e sempre que o cliente se aproxima do espaço do periférico à volta da loja, nós temos isto como uma loja de roupa interessante que é a Patagónia, nos Estados Unidos, nós conseguimos detectar que aquele cliente está efetivamente a chegar e é priorizada aquela encomenda dentro da loja, que no fundo funciona como um pequeno armazém, aproveita-se o estoque que está mais perto daquele cliente e, em vez de esperar 2, 3 semanas, as pessoas passam a conseguir ter no próprio dia ou no dia a seguir, portanto ter aqui um lead time muito mais rápido. Eu achei esta história curiosa porque é efetivamente uma utilização da tecnologia para resolver um constrangimento que não estávamos a prever e obviamente nem todos têm a capacidade de ser uma Amazon ou uma Continente Online e ter uma operação que consegue basicamente entregar num tempo que o cliente fique satisfeito. Falamos em exemplos extraordinários em vários setores da economia, marcas muito relevantes, Patagónia, não só ao nível de tecnologia, mas em muitas outras áreas. O Guilherme também já partilhou. Miguel, exemplos, porventura, mais próximos da realidade da maioria do tecido empresarial português, PMEs, negócios business to business, etc. Há algum que queiras partilhar connosco que tenha vivido na Salesforce? Eu acho que é preciso também olhar para a grande tenacidade e adaptabilidade que PMEs tiveram que demonstrar durante esta pandemia, muitas vezes com recursos muito mais parcos e muito mais limitados, como é que tiveram de se reinventar. Eu dava o exemplo, fazer jus aqui também a um evento com ADN da Zona Norte, tanto respeito que Portugal tem que ter pela Zona Norte, uma zona de empreendedores, uma zona de fazedores que mete a mão na massa e não vira a cara à batalha. A Nomatic, nascida e criada aqui também no Norte enquanto empresa ibérica, portanto uma empresa, gosto sempre de dar o exemplo de uma empresa ibérica que tem um português a dizer aos espanhóis o que é que fazem, porque muitas vezes temos batalhas ibéricas que acabam ao contrário. O Nuno Barata, o CEO que está à frente da empresa, teve uma grande resiliência quando uma boa percentagem do seu negócio vinha de visitação de acompanhamento, visitação de prospecção. Portanto, para quem não conhece, a Nomatic pode ser conhecida pelo aspirador Henry, que está na casa da maior parte de nós e que vai durar 15 a 20 anos, mas também faz venda de equipamentos de limpeza industrial que estão nos principais centros comerciais, hotéis, ginásios, espaços que hoje em dia mais do que nunca têm que estar impecavelmente limpos a responder aos mais altos critérios de segurança e de saúde. E eles passaram a vender máquinas não através de demonstrações, mas através de webinars, passaram a fazer visitação de acompanhamento, não através de visitas em que o comercial tem o seu carro, tem o seu gasóleo e tem a sua rota, mas sim tem que fazer chamadas telefónicas e videochamadas, e nós ficámos absolutamente inspirados pela tenacidade que o líder desta empresa, o Nuno Barata, demonstrou, porque para uma empresa que vivia de um negócio de ir ao terreno, como é que foi a empresa capaz de se reinventar tão rapidamente e usar, por exemplo, tecnologias de marketing automatizado para gerar as leads que eram potenciais interessados, para pequenos vídeos e pequenos, digamos, materiais de marketing que fazia a empresa chegar a uma reunião muito mais qualificada para encurtar o ciclo de venda, em muitos dos casos até 33%. Portanto, eu acho que é um bom exemplo. Excelente exemplo. E por falar em portugueses que mandam noutros que não em Portugal, neste caso Espanha, Guilherme, Talkdesk, vamos começar de outra maneira. Somos 10 milhões, não é? Mais ou menos um.
5 unicórnios que já se contam, 5 empresas, esta semana foi conhecido a quinta, 5 empresas, startups tecnológicas portuguesas avaliadas em mais de 1.000 milhões de euros, extraordinário. A Talkdesk é uma dessas empresas, parabéns por isso, pelo percurso que têm feito e pelo domínio internacional que têm tido. A minha pergunta é, pensando aqui na tua experiência do que é gerir vendas neste ambiente ultra competitivo, global, que experiências é que podes partilhar, que aprendizagens é que podes partilhar connosco deste contexto e, claro, da utilização da tecnologia neste mesmo contexto de vendas internacionais? Não, claro que sim, e obrigado pelo elogio. Estamos continuando a crescer. Eu vou dar a minha perspectiva do ponto de vista de B2B, não é? Ou seja, talvez acaba por ser uma Salesforce ou uma comunicação que acaba por ser venda B2B e vou dar a minha experiência alguns learnings que nós podemos ter. O primeiro que eu acho que é interessante, eu faço a gestão de cerca de, neste momento, 8 países. Há coisas que nós temos que ser essenciais para escalar um negócio, não é? Que é essa a tua pergunta. A primeira coisa é nós considerarmos sales, e acho que ela vai perceber isto, como um processo. Eu não digo fábrica de criar uma coisa vão ter mal, mas quase como uma fábrica, não é? Nós temos que perceber quais são as atividades core de cada parte de sales e a partir daí, o que é que eu quero dizer com isto? Nós, por exemplo, no Talkdesk, nós temos SDS, vai ser só o Excelente, excelente, Guilherme. Isso lembra-me, obrigado pela tua partilha, isso lembra-me um assunto que é importantíssimo. Temos estado a falar das vantagens extraordinárias que há na tecnologia, os milagres que fazem, os milagres de produtividade e de crescimento, escalabilidade dos negócios, mas tu tocaste num ponto crítico que é as pessoas certas a fazer a coisa certa e colocar as pessoas certas a fazer a coisa certa, para mim, começa por ser a resolução de um problema que temos verificado nos últimos anos, que se passa, enfim, no setor da tecnologia, sobretudo em projetos de transformação digital. Vários estudos o que apontam é que não correm bem. 60%, 70% de projetos, de iniciativas de implementação de tecnologia não correm bem. Bruno, na tua opinião, o que é que causa isto? E o que é que podemos fazer para resolver estes problemas? Sim, eu acho que há muitas vezes, para já, só a palavra transformação digital dava para estarmos aqui horas a fio à volta desta definição e deste tipo de projetos.
Mas eu acho que quando se faz um projeto deste género, queremos ter o CRM que é o melhor do mercado e achamos que per si só as vendas vão melhorar e o nosso serviço a cliente vai melhorar, eu acho que é logo a forma errada de olhar para as coisas. Portanto, tem que haver claramente uma visão e um objetivo que venha de cima e haja um alinhamento estratégico com a liderança da empresa para que isto depois efetivamente faça sentido. O que acontece muitas vezes é nós temos resistência nas bases, portanto as pessoas e o ser humano é assim, resiste muito à mudança de hábitos e aos comportamentos que têm e de facto isto para nós, empresas de tecnologia, acho que é algo transversal, não é só para a Microsoft, é para todas as empresas que estão nesta área, é efetivamente o tema da adoção. E há situações em que efetivamente o benefício é imediato, falámos aqui alguns desses casos em que a ferramenta vai automatizar e vai libertar trabalho para alguns casos, mas muitas vezes os projetos não são exatamente assim, não é? Nós vamos ter um bocadinho mais de rigidez e controle nos processos e é preciso pensar em estratégias efetivamente para que as pessoas adiram e que tenham aqui um incentivo. Tipicamente o que eu tenho visto resultar em projetos a nível nacional, em pequenas e grandes empresas, um bocadinho por todo o lado, são estratégias de gamificação em que nós, não numa perspectiva de competição individual, mas nós colocarmos pessoas que são mais propensas à mudança e que têm mais facilidade em adotar novas tecnologias e basicamente criar grupos em que há aqui algum tipo de liderança e que se cria este espírito de jogo, digamos assim, e depois há incentivos também evidentes para que as pessoas tenham efetivamente, as pessoas funcionam muito por estímulos e incentivos a que efetivamente aderir àquela mudança. Isso tem sido o tipo de estratégias que nós temos vindo, que têm sido bastante bem sucedidas em projeto. Miguel, em qualquer stack tecnológica de apoio ao marketing e às vendas, há pilares que têm que estar bem sedimentados, nomeadamente o pilar do CRM. Microsoft e Salesforce são líderes na indústria que têm definido o padrão para a inovação e para o que se passa nesta categoria de software já há muitos anos. Não são os únicos, naturalmente, e há cada vez mais, parece-me a mim, uma explosão também de marcas e alternativas de CRM, mais de 600, 700 que são contabilizadas. Como é que um empresário, um diretor comercial ou um vendedor pode olhar para este mercado e traçar um conjunto de requisitos para ajudá-lo a escolher a melhor solução de CRM para o seu negócio? Eu acho que só o facto de já se estar a fazer essa pergunta, e por isso é que eu acho essa pergunta tão relevante, mais do que procurar a resposta certa, primeiro colocar a pergunta certa. E o denominador comum da questão colocada pelo Tiago está muito em volta de uma questão que cada vez menos os líderes das empresas têm pouco claro, que é o critério de decisão. Qual é, na verdade, o critério de decisão e as variáveis-chave que vamos definir? Porque uma empresa com uma determinada dimensão mais pequena e recursos, se calhar, o fator pricing é um fator absolutamente chave para poder avançar para um projeto deste tipo. À medida que vamos subindo da capacidade que a empresa tem a investir e, sobretudo, aquilo que é muitas vezes um fenómeno que vemos cada vez mais em tecnologia por causa destes 60% a 70% dos projetos que infelizmente não correm bem com outras ferramentas que não conseguem dar essa resposta, coisa que se calhar aquelas que estão presentes aqui no painel conseguem dar, qual é a experiência, traumática ou não, que já teve no seu histórico de compra de IT, que é uma pergunta que se calhar, se os líderes das empresas respondem com sinceridade, muitos deles têm, portanto, o stress pós-traumático, mas é na compra de tecnologia, não é? Com grandes dificuldades que já passaram no passado, coisas desenvolvidas à medida, contratações, portanto, a software houses que depois passam um período económico mais conturbado e a pessoa que tinha as chaves daquilo que construímos já não se encontra disponível e, portanto, isso é um paradigma tecnológico que cada vez mais está a cair em desuso com a proliferação das alternativas que estão disponíveis na cloud, em que nós hoje em dia já consumimos praticamente tudo na cloud. Eu acho que é a importância do critério de decisão, a importância da adoção e, se calhar, ainda um passo mais longe até do que a adoção, explicar às pessoas que estamos a investir nelas para lhes dar a formação adequada para terem capacidade de fazer mais com menos recursos. Eu dou sempre um exemplo de um CEO muito empreendedor que temos aqui na Zona Norte. É uma empresa que explicou aos colaboradores a diferença de investir numa tecnologia deste tipo ou contratar mais 2 pessoas. Nós preferimos dar os melhores recursos a cada uma das pessoas em vez de contratar mais 2 pessoas, porque não é a atirar mais recursos humanos para o problema que se resolve, não é? Era aquela lógica um bocadinho antiga de cá há 10 anos atrás, para aumentar as vendas aumentava-se o número de comerciais. Hoje em dia, se calhar a resposta já não é bem essa. Se o problema for eventualmente falta de leads, ou falta de leads qualificadas, ou até a retenção de clientes, que é que acontece no serviço pós-venda. Portanto, eu diria, o critério de decisão, esta questão de quebrar com o paradigma do status quo, não é? As 3 palavras mais perigosas da língua portuguesa continuam a ser o sempre fizemos assim. E esta, digamos, vontade de mudança que a empresa tem que ter, com base num critério de decisão claro e uma orientação, um custo de oportunidade de mobilizar as pessoas que querem lutar para um futuro melhor. Sim. Bruno, o Miguel tocou aqui num ponto crítico, que é, por um lado, acrescento eu, há
a maioria das organizações, das empresas que ainda não têm acesso, ainda não implementaram, estão do zero no que diz respeito a estas tecnologias, a CRM. Por outro lado, há aqueles que foram pioneiros, foram há 10, 20 anos talvez, e que têm sistemas legacy pesados, on-prem, desenvolvidos por equipas internas de IT, enfim, e que não estarão a resolver o problema atual desses negócios. Que conselhos é que darias a quem está nesta situação? Eu acho que aí, mais uma vez, depende e temos que avaliar as situações. É verdade que existem muitos destes temas que estão desatualizados e já não dão resposta, mas existem também, e eu tenho encontrado coisas que às vezes fico surpreendido com a maturidade e sobretudo com a profundidade que tem no negócio do cliente, que efetivamente acrescentam muito valor e que tem a ver com anos de conhecimento que aquela empresa tem naquela área de negócio e foi criando um modelo de dados muito específico deles e que efetivamente é muito completo. E nesses casos, se calhar, nós podemos ter aqui uma abordagem um bocado mista, híbrida, chamemos-lhe o que quiser, que é, no fundo, aproveitar, porque a transição pode ser demasiado cara e demasiado complexa e não fazer sentido num curto prazo. E daí, ou seja, nós temos a capacidade de nos ligar e até automatizar com ferramentas como RPA, ou seja, eu libertar as pessoas de fazerem inserção de dados em sistemas que têm front-ends muito antiquados e conseguir automatizar alguma dessa informação, mas sobretudo manter aquele modelo de dados vivo. E o mais importante nisso tudo é eu conseguir retirar valor em insights e conseguir combinar isso efetivamente com aquilo que é um modelo de dados mais estabilizado que está numa cloud e conseguir escalar e efetivamente ter aqui as minhas análises e os meus insights a correr, eu acho que essa parte é fundamental. Mas, obviamente, esta análise tem que ser feita. Há situações em que isto não se justifica. Para vos dar aqui um exemplo, eu vi um caso muito curioso de uma empresa com quem trabalhamos na área da agroindústria, que efetivamente tinha já uma propriedade intelectual à volta daquele tema, portanto, patologias de terrenos, os prognósticos e o tratamento que era dado, com uma linguagem muito específica. Portanto, desenvolver aquilo era mais caro que fazer um CRM de raiz. E optou-se por fazer aqui uma coisa, no fundo, mista, em que nós nos ligávamos com os conectores todos que temos hoje em dia disponíveis na cloud, conseguimos atualizar e automatizar a maioria desses registros, mas conseguimos também tirar todo o valor e todos os insights daquele modelo de dados que ali estava e combinar. E, provavelmente, quando numa transição mais suave fará sentido substituir e modernizar aquele sistema. Portanto, mais uma vez, depende muito da situação. Guilherme, a conversa está-nos a levar aqui para um campo que é ecossistemas tecnológicos complexos, com muitos dados e que forçosamente precisam de soluções como o Bruno acabou de falar, mas muito de integração de sistemas e de desenho de processos, desenho e otimização de processos. A Talkdesk naturalmente, é uma plataforma que conversa com vários sistemas, nomeadamente com Salesforce e com Microsoft. A minha pergunta para ti é, de que maneira a integração de sistemas e o desenho e otimização de processos, back-office, de front-office, mais ou menos digitais, não interessa, de que maneira é que estas duas variáveis são importantes para assegurarmos o sucesso de um projeto de implementação de tecnologia como CRM e Cloud Contact Center? Guilherme, estás em mute? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nós não te estamos a ouvir? Não, ainda não. Continua em silêncio. Isto é como as demos, não é? Se não houver um problema, tá, não foi à séria. Guilherme, tens o microfone desligado, certo? Confirma, por favor. A frase mais dita da pandemia. Mas espera aí, não, tranquilo. Já dissemos a frase... Exato, uma das frases mais ditas nos últimos meses. Só falta a outra, que é vou aqui partilhar o meu ecrã. Mas força, força, Guilherme.
Claro que sim, claro que sim. E quando falamos neste tema, Miguel, de otimização de processos e de automação, hoje em dia é incontornável falarmos em CRM e automação de contacto com o cliente, nomeadamente ao nível do marketing e também ao nível das vendas. Que exemplos é que nos podes dar de processos de automação de contacto com o cliente? Eu acho que cada vez mais temos esta questão, fala-se muito do tema omnicanal, não é? O cliente pode chegar até nós através de qualquer canal e agora até já se fala desta coisa da transcanalidade. Um cliente pode começar a procurar online, quando está no conforto da sua casa, depois está no trabalho, vai ao desktop e depois acaba por fazer a compra, por exemplo, em mobile. Acontece muito quando estamos a reservar viagens, que apesar de agora serem cada vez menos frequentes, acontecia muito com o tema das viagens, acontece muito com o tema de e-commerce, mas eu acho que também não é de ignorar como é que isto tem desrompido também o paradigma em B2B, porque eu acho que se houve coisa que a pandemia fez, é que cada vez mais o B2B e o B2C tornam-se uma venda que é de humano para humano. Para dar um exemplo, nunca existiu da nossa parte enquanto empresa uma presença tão forte de membros da camada mais alta de todas as empresas a assistirem a eventos em webinar, quando antes, para conseguir a atenção destas pessoas, era impossível, porque elas estavam a viajar uma boa parte do seu tempo, em reuniões altamente estratégicas, a definir o futuro das organizações, e agora estão abertos a olhar para a mudança, porque as reuniões que antes despachavam em 3 horas e com uma viagem de 4 horas, agora fazem numa reunião de 1 hora. E, portanto, é preciso estarmos a notar que estas pessoas podem chegar ao contacto de formas diferentes. O consumidor, segundo os estudos da Gartner e da Forrester, aponta que pode fazer 67% do caminho de compra, são 2/3 do caminho de compra, sem falar com o comercial, e que já só fala com o comercial como uma ponta da lança, não é? Espera-se um comercial muito informado, um comercial que é cada vez mais consultivo e que, mais do que vender, aqui está a minha ferramenta, que é fantástica, faz isto e aquilo outro, qual é que é o seu problema? Porque é que é um problema urgente e importante resolver agora, e o que é que acontece se não resolver este problema? Porque eu acho que cada vez mais as empresas, eu acho que genuinamente, ultimamente, não se assiste há 1 ano e meio a uma empresa que faça uma compra com base no retorno de investimento. Eu acho que esse conceito, depois de entrar a pandemia, esse conceito acabou. As empresas movem-se por o retorno de eliminar dores e grandes dificuldades que tinham no seu negócio. O retorno, há uma série de iniciativas boas que eles querem fazer. Agora, com recursos escassos e muito apertados, porque estão a travar várias frentes agora para se manterem competitivas as empresas, querem tratar daquilo que é urgente e daquilo que é importante. E, portanto, até tenho ouvido vários clientes ultimamente têm utilizado, desde o início da qualificação no seu funil de marketing, a matriz Eisenhower, que tipicamente era usada para projetos e hoje em dia é usada, o que é importante, o que é urgente, e é com base nisso que eles qualificam os projetos. E acho que é um bom exemplo. Sim. Omnicanalidade, transcanalidade. E para além da tecnologia, há o elemento humano, que é o que faz sempre toda a diferença. Aqui a minha questão é de que maneira podemos olhar para a centralidade do ser humano neste mundo que está cada vez mais digital e cada vez mais dependente de tecnologias, em matérias como alinhamento entre marketing, vendas e serviço ao cliente, em matérias como o rapport, a empatia, a humanização, aquilo em que nós de facto somos bons. Como é que a tecnologia nos pode apoiar nisto? Bruno, por favor. Aí, sem dúvida, que libertando aquilo que temos vindo a falar ao longo de toda esta sessão, portanto, havendo mais tempo de qualidade e libertando tarefas que são muito administrativas, isso é logo um primeiro passo. E depois, sobretudo, pôr ao serviço das pessoas que estão nestas atividades informação que seja útil. O que nós estamos a fazer e a criar a base também para uma coisa que acho que vai um bocadinho além disso é, sobretudo, conseguir cruzar informação que, por exemplo, está nas redes sociais e apanhar temas que são do interesse daquela pessoa e, sobretudo, tornar aquela conversa mais interessante. Eu acho que o que efetivamente pode fazer toda a diferença é quando nós conseguimos cruzar. E aqui é fundamental haver uma mudança de paradigma face ao que hoje ainda temos, que é efetivamente ter uma plataforma de dados aberta e um protocolo aberto que nos permita tirar proveito dos tais modelos de dados que já estão ativos nestas empresas. Nós fomos a ver uma empresa de B2B que tem atividade há 25 anos, tem uma informação super valiosa dos padrões de comportamentais daqueles clientes. E se ela conseguir utilizar essa informação e combinar com aquilo que é a informação que, por exemplo, uma Microsoft traz de colaboração, quais foram os documentos, quais foram as reuniões, quais foram as conversas que eu tive
com ele no Teams, quais foram os documentos que eu troquei, o conteúdo que lá está. Salesforce tem todo, chamemos assim, a rede, o modelo de dados relativamente à venda. Sem dúvida que a empresa no mundo tem mais informação relativamente a isto pela posição que tem de liderança neste mercado. Se nós combinarmos isto com estas redes de informação e conseguimos efetivamente utilizar essa informação para este tipo de contacto, é muito importante. Mas eu acho que no final do dia nada bate o contacto presencial, não é? Porque acho que essa parte se perde, aquela parte informal, quando vamos tomar um café com o cliente, quando vamos almoçar, quando ele nos confidencia qualquer coisa, quando percebemos que há ali uma informação que é fundamental, utilizamos e vamos utilizar mais à frente no processo de venda, não há tecnologia que substitua isso e nunca vamos substituir. Conseguimos efetivamente apanhar e ter aqui padrões interessantes que nos possam aumentar e ter mais impacto na conversa que eu tenho com os clientes e com aquela empresa e com aquela pessoa em concreto, isso sem dúvida. Vou pegar no teu primeiro ponto. Falaste muito sobre dados, informação, ter os dados passíveis de ser transformados em conhecimento, em sabedoria, em competitividade. E dados, de facto, são o novo petróleo dos negócios. Temos visto aquisições nos últimos anos por todo o mundo. A Microsoft a comprar LinkedIn, porque é que será? A IBM já há mais de 5 anos a comprar o The Weather Channel. Bom, há um movimento muito grande para utilizar dados em prol da competitividade do negócio. Guilherme, de que maneira que os dados são um ativo fundamental na gestão de equipas de contacto com o cliente e de projetos de Cloud Contact Center? Desta vez eu vou ter certeza, não é? Perfeito. Não há microfone aqui. Eu vou dar aqui um bocadinho a ideia como é que nós estamos a utilizar todos os dados que temos, que é verdade a nossa petróleo, para ajudar aquilo que nós falamos na recepção de clientes, como as pessoas perguntaste. Basicamente, consegues fazer isto na área, na minha área, sempre a depois de perceber outros detalhes, é verdade que fisicamente é diferente, de duas maneiras. Tu podes utilizar os dados, por um lado, para conseguir rotear as chamadas para o agente certo, ou seja, o Miguel falou com o Guilherme Pinheiro sobre um problema do telemóvel dele, o Guilherme outra vez faz. E no qual vamos terminar esta nossa sessão. Estamos a poucos instantes, mas o que é que o futuro nos reserva? Falando em machine learning, falando em inteligência artificial, não vou fazer a pergunta, os robôs vão substituir os vendedores? Já fiz, mas não é para responder. mas faço outra pergunta, que é, trazendo o tema aqui para a sala, Miguel e Bruno, de que maneira que a inteligência artificial pode nos apoiar num futuro que é invariavelmente cheio destas tecnologias? E o que é que, no caso da Salesforce e da Microsoft, já existe hoje em dia que podemos tirar proveito a este nível? Miguel. Eu acho que, vamos lá ver,
A pergunta que dizes que não ias fazer e que já foi respondida, eu acho que o papel do vendedor cada vez mais vai ser crítico nesta questão da ponta da lança que falávamos antes, quando o caminho do cliente já está a 2/3 feito, antes de sequer querer envolver um vendedor. Porquê? Porque nós temos que entender que vivemos numa era de hiperestimulação. Nunca houve tanta informação, mas, no entanto, nunca houve tanto cliente a dizer que é mal informado pelo seu comercial. Isto é porquê? Porque o maior gap não é de informação, é de contexto. E não ter o contexto da empresa com que eu estou a falar, qual é o paradigma deles, onde é que eles estão, para onde é que eles querem ir, é provavelmente das perguntas mais importantes. E esta é uma pergunta que a inteligência artificial ainda não é capaz de responder. Onde é que a inteligência artificial é capaz de ajudar a responder esta pergunta de uma forma indireta? É a libertar, pegando no que já falou o Bruno, a libertar as tarefas manuais que geram pouco valor acrescentado, que se podem fazer de forma muito mais rápida e muito mais precisa, não é? Dar exemplos de como é que hoje em dia escritórios de advogados, em vez de terem que estar, perdão a expressão, a lamber papel ou a rever a enciclopédia de A a Z, conseguem ter a resposta praticamente em tempo real, com base na algoritmia toda dos casos que já reveram no passado com sucesso. Mesma coisa, uma coisa tão importante como o ato médico. Nunca se falou tanto da saúde hoje em dia. Um médico tem uma percentagem de efetividade na primeira e na segunda consulta, às 9 às 10 da manhã, que não tem nada a ver com aquela das 18 ou das 19 ou das 24, se estiver a fazer um turno excessivamente longo, como nós sabemos, infelizmente acontece. A inteligência artificial aí ajuda, porque vai buscar um conjunto de fatores que, se isto aconteceu no passado, experimente utilizar estas seguintes perguntas de despiste para podermos tentar evitar que algo grave aconteça ou mitigar que não está a colocar alguém no bloco operatório quando pode estar a resolver de uma forma muito mais simplificada. Portanto, eu acho que é reduzir o erro humano, aumentar a certeza e mitigar o risco numa era em que cada vez mais há hiperinformação, mas há uma falta de contexto brutal. Portanto, eu acho que um comercial saber quando 80% das oportunidades são ganhas a partir do quarto ou quinto follow-up, um comercial saber, só para concluir este exemplo, temos o comercial que faz apenas 2 follow-ups por cada negócio. Ter um sinal de alerta que lhe diz, olhe, para se colocar em melhor posição de triunfar com o seu fluxo comercial, faça mais um follow-up, não é faça mais um, é faça mais 3, que é para chegar ao quinto. E eu acho que esse é um ponto-chave. Isso, excelente. Bruno, eu contra a estirpe de marketeers falo, da qual faço parte, que nos últimos meses têm feito pitches de uma série de soluções tecnológicas como a nossa tem AI, ou a nossa é a solução de AI para. O que é que, de facto, de inteligência artificial hoje se pode fazer e que nos pode ajudar a vender mais e o futuro o que é que trará? Eu acho que o Miguel já tocou aqui nos temas mais importantes e efetivamente acho que todos os grandes players do mercado estão a resolver aquelas coisas mais triviais, não é? Ou seja, troquei informação com o cliente, ele falou de um concorrente, eu tenho um alerta, ou faltam X dias para entregar uma proposta comercial, não fiz o follow-up que devia fazer para a tipologia de negócio. São coisas que todos nós estamos a fazer. O que eu acho efetivamente, e acho que isto é realmente aquilo que vai determinar o futuro sucesso destas tecnologias, é como é que nós permitimos e democratizamos a criação de inteligência artificial em que efetivamente o cliente consegue criar a sua própria inteligência, ok? Dar-vos aqui um exemplo. Por exemplo, no negócio de banca, se nós assistimos, por exemplo, a um padrão de compra que alguém vai a uma joalharia e compra uma coisa acima de 5.000 euros, provavelmente ele vai se casar. Portanto, este é um padrão importantíssimo no ciclo de vida de um cliente na banca. Vai haver um casamento, vai haver uma lua de mel, vai haver uma compra de uma casa. Portanto, a partir deste momento, as oportunidades que se despertam aqui são enormes. E todos os negócios têm estas particularidades. E aquilo que for a empresa no mercado, e nós estamos a fazer esforços nesse sentido, de democratizar, no fundo, acesso a estes algoritmos para que sejam coisas low-code, drag and drop, e que eu consiga trazer a minha realidade, as minhas variáveis, o meu modelo de dados para esta equação, sendo que tenho sempre o acelerador de ter um algoritmo de churn, um algoritmo de recomendação, mas eu conseguir pôr a minha própria realidade e o meu negócio ali, eu acho que isso é que vai fazer a diferença e acho que isso é o que vamos assistir no futuro e os investimentos estão todos aí. Este é o momento, não é o futuro, é já o presente da quarta revolução industrial, que é caracterizada pela velocidade a que todas estas mudanças estão a acontecer e a velocidade a que a tecnologia impacta o nosso dia-a-dia. Termino com um pensamento de um campeão mundial de Fórmula 1, Mario Andretti, acho que era assim, ele dizia assim, porque reparem, porque a velocidade a que toda esta mudança tem acontecido, a certa altura é assustadora para quem tem que tomar decisões de investimento. O senhor dizia que se tudo te parece sob controle, é porque não estás a andar à velocidade certa. E, portanto,
com este pensamento de um campeão de Fórmula 1, terminamos esta nossa sessão, que foi muito enriquecedora. Eu agradeço ao Bruno, ao Miguel e ao Guilherme pela partilha e peço uma salva de palmas para eles, por favor. Obrigado. Muito obrigado. Um bom resto de dia para vocês. Obrigado aos 5 pela excelente talk que tivemos. E eu ia perguntar se alguém tem alguma pergunta. Já temos aqui. Boa tarde. Ouvimos aqui falar de coisas espetaculares e só que, como comerciais que somos, sabemos sempre que nos focamos nos aspectos positivos, nas coisas muito boas e tentamos arrumar as objeções ali um bocadinho para o canto. E a minha pergunta são de facto duas numa. Uma é, há uma enorme resistência em pessoas que trabalham na nossa área em usar ferramentas de CRM, de ferramentas colaborativas, etc. Porque as pessoas ou não querem partilhar, ou seja por que for. Por outro lado, ao juntarmos uma quantidade de dados muito grande, estamos a colocar-nos em risco de penetrações, ransomwares, que depois as empresas que nós representamos são responsáveis face aos seus clientes. E aqui é que vem a pergunta, estando pessoas desmotivadas ou pouco comprometidas com esta transformação digital, não podemos ter aqui uma abertura para responsabilidades muito grandes que não conseguiremos controlar, digamos assim? Sim. Queres começar? Posso responder? O nome já agora? Eduardo, obrigado pela questão, Eduardo. Vamos lá ver, para sumarizar a pergunta. Um comercial que não faz uso de tecnologia hoje em dia para ser mais efetivo é um comercial que está a dar um tiro nos pés. Ponto número 1. Ponto número 2. O cliente é cada vez mais exigente e a exigência que o cliente exige um tempo de resposta rápido e com assertividade hoje em dia, quer dizer, 80% dos negócios em B2B, e não é só em tecnologia, em qualquer B2B negócio para negócio, são ganhos pelo vendor ou pelo provider que responde primeiro. 80%, portanto são 8 em cada 10. Não ter tecnologia para ajudar a fazer isto e o comercial querer ser dono do seu Rolodex ou da sua ficha de contactos e depois passar para outro negócio e levar, é por conta e risco, não do comercial, porque está a dar um tiro no seu pé e no seu pipeline, mas na empresa, nos acionistas da empresa e no cliente, que hoje em dia eu não conheço muitas empresas que estejam a crescer sem ter um foco muito, muito grande no cliente. Para responder da parte da cibersegurança e desta ameaça de fontes de dados, o maior risco é ignorar a importância que a tecnologia pode ter para o comercial fazer melhor o seu trabalho. Ponto 1. Ponto 2. O cliente é cada vez mais exigente e é implacável para com empresas que trocam o nome, não sabem qual é aquilo que ele comprou antes, não têm em conta o seu histórico de compra na hora de fazer outras recomendações. Temos empresas que nos dizem, olha, eu preciso fazer um projeto convosco agora, porque ainda ontem um comercial foi para uma reunião e em vez de lhe dizer, olha, estamos a resolver, Eduardo, o seu ticket da sua reclamação de há 24 horas, esperamos resolver nas próximas 12, arrancou logo para a proposta e o cliente ficou a reunião toda a pensar, mas este caramelo veio-me aqui vender e ainda não tem o ticket resolvido. Portanto, o ransomware, estamos a falar de tecnologias, pelo menos estas pelas quais podemos falar, que estão aqui os respectivos, digamos, representantes e embaixadores em palco, são tecnologias seguras, vistas pelos clientes como fiáveis e que cumprem as melhores normas de segurança, tanto a nível da RGPD como de outras normativas. Portanto, eu acho que essa pergunta, eu acho que é sobretudo para aquele paradigma de quem desenvolveu à medida e que hoje em dia pode ser rapidamente apanhado com uma granada na mão que pode rapidamente explodir. Não sei se o Bruno ou o Guilherme querem acrescentar alguma coisa, mas acho que é... Muito bem respondido e de facto, o tema da segurança, acho que a partir de um determinado nível de tecnologia, acho que é um não tema, ok? Porque não se corre esse risco, só se houver realmente um erro de design e de implementação grave. Eu acho que isso hoje em dia é algo que é extremamente difícil acontecer e que seja imputável à pessoa concreta ou à própria empresa. Portanto, é sempre depois algo que a responsabilidade será, em primeiro lugar, até do próprio vendor, do próprio fabricante e não da empresa. Portanto, eu diria que esse receio é um bocadinho infundado, estando a falar deste tipo de tecnologias que estamos aqui hoje em palco. Acho que é isso, ou seja, essa parte desse receio pode ser também revisto dependendo do tipo de tecnologia que estamos a falar. Estamos a falar de tecnologias líderes ou conhecidos pela Gartner, ou conhecidos por alguns analistas, utiliza-se isso também para ganhar alguma segurança na tecnologia que estamos a utilizar.
Aliás, até complementando só, agora a ouvir o Guilherme, estava-me a lembrar de uma coisa. O facto de nós adotarmos uma tecnologia destas, per si estamos mais compliant com o GDPR ou com segurança da informação. Só per si isso já é um garante de segurança. Portanto, estamos a correr menos riscos de ter um data breach ou o que seja. Obrigado, Eduardo, pela questão. Nós gostávamos de ter a possibilidade de mais 2 perguntas, uma online e uma presencial, mas pedia-vos, se calhar, responder um a cada uma, está bem? Senão não temos tempo. Boa tarde, o meu nome é Diogo, a minha pergunta vai mais direcionada ao Francisco, não sei se me consegues ouvir bem. Guilherme, peço desculpa, Guilherme. Peço desculpa, Guilherme. Exatamente, é verdade. E até porque acho que até já falámos. Já tenho aqui o lead, Não, no nosso caso, a nossa empresa pode ser uma potencial lead tanto para a Talkdesk, para a Salesforce já é há algum tempo, porque infelizmente só não implementámos porque, como são 35 comerciais, havia uma resistência muito grande a ser, pronto, bastante trabalho a ser feito para depois começar a tirar o maior proveito do software em si. Mas relativamente à parte do Talkdesk, falou-se bastante sobre a questão de não estar continuamente a ampliar o número de colaboradores à medida que se quer mais resultados. Nós, infelizmente, nesta fase da pandemia não conseguimos suster isso e tivemos que acoplar sempre mais pessoas à nossa organização, simplesmente pelo facto que não conseguimos implementar a parte das respostas automáticas devido a simples perguntas que se faz no apoio ao cliente, como o estado da minha encomenda ou quando é que a minha encomenda vai chegar até a minha casa. Parece que há uma responsabilização muito maior quando se fala com uma pessoa do que propriamente ter uma resposta simples através de um chat. E nós debatemos com isto até com a área comercial, porque ainda há a resistência de os clientes ligam primeiro para a área comercial em vez de ligar para o call center. Muito menos a resposta por parte de um serviço quase automático. E isto, eu no início contextualizei a situação de termos vários comerciais, porque isto acontece em todos os países onde nós estamos. É incrível, não conseguimos dobrar isto. E era mais para tentar perceber se existe alguma dica que nós possamos contornar esta situação. Sim. Eu é que não tinha aqui o micro à minha beira. Obrigado, Francisco. É a realidade. Às vezes uma pessoa pensa... Guilherme, ai meu Deus. Eu estou com o nome do... Sabes porquê? Estou a chamar Francisco, estou a confundir com o da Salesforce, que era o nosso account manager na altura. E por isso é que estou-te a chamar Francisco. Mas pronto. Mas sim, é verdade. Eu acho que, efetivamente, nós tentamos muitas das vezes resolver o problema na sua totalidade e não percebemos que, se calhar, é um processo, não é? Sim. Ok. Sim. Ok. Agradecia. Ok, obrigado. Temos só mais uma pergunta do online, entre várias. Olá, boa tarde a todos.
Desde já, parabéns pelo excelente debate. Indico já que no chat houve muita interação e agradecer a todos. A ver se eu não me engano no nome, se não me engano no nome, e agradecer ao Tiago, ao Miguel, ao Guilherme e ao Bruno. E sem mais demoras, avançar com a questão, que é da Carolina Barbosa. Eu penso que aqui o ideal será o Tiago coordenar quem será a melhor pessoa a responder, que é, cada vez mais as empresas procuram diminuir o número de sistemas que utilizam. De que forma os CRMs abrangem todas as necessidades das diferentes áreas de um negócio? Querem que repita? Posso avançar eu. Ou seja, os CRMs per si normalmente têm um propósito e estão focados numa área de vendas ou no customer service ou o que seja, mas há um conceito importante. No passado chamava XRM, portanto a capacidade de estender a plataforma. A pioneira foi, aliás, a Salesforce nesta área e tem um ecossistema muito grande de parceiros que se desenvolveram sobre a sua plataforma. E nós, basicamente, hoje em dia o que estamos também a potenciar, um bocadinho, diria, mais à frente do dito XRM, é efetivamente ter soluções de low-code que me permitam estender e replicar, porque nenhum CRM vai sempre cobrir 100% das necessidades de qualquer empresa. Há sempre um processo específico, há sempre uma adequação que tem que ser feita. A nossa visão é complementar isto com ferramentas de low-code e vocês vão começar a ver no futuro no-code. Portanto, nós vamos ter efetivamente a capacidade de ajustar o processo e alterar e recriar um processo, efetivamente, sem ter conhecimento qualquer tecnológico e conseguindo montar as coisas realmente àquilo que é a minha necessidade. Não há CRM nenhum que cubra 100%, seja uma pequena, uma média ou grande empresa, isso efetivamente não existe. Esta extensibilidade e esta flexibilidade dos sistemas é fundamental e é assim que estamos a abordar este tema. Não sei se ajudou. Obrigado a todos, aos 5, ao Tiago, pela moderação, ao Bruno, ao Miguel e ao Guilherme, pela vossa intervenção e por este talk. Ok, obrigado e uma salva de palmas para eles já agora. Obrigado, nós.